Já alguma vez se perguntou por que razão alguns dos modelos de barcos mais reconhecidos estão atualmente a ganhar pó nos estandes dos concessionários? Apesar dos cortes massivos nos preços, estará a indústria naval simplesmente a arrefecer? Ou estamos a entrar num período de aceleração de mercado sem precedentes em direção a um fundo que ainda ninguém consegue ver? O que significa para si, como comprador ou proprietário? Quando os dados sugerem que o pior ainda está para vir? Estas são as questões críticas que exploramos hoje. Ao olharmos para os modelos que os concessionários simplesmente não conseguem escoar, Top One 4Winds HD8. O 4Winds HD8 já se posicionava entre os barcos de proa aberta premium com menor saída em toda a indústria naval há 6 meses. Mas a situação deteriorou-se significativamente à medida que avançamos para 2026. O principal motor deste declínio é uma mudança estratégica da Volvo Penta, o único fornecedor de motores de centro-rabeta para a série HD. Começaram a sinalizar uma grande viragem para a propulsão naval elétrica e híbrida. Embora esta transição não afete imediatamente a disponibilidade de peças hoje, envia um sinal forte e preocupante a todos os compradores informados relativamente à trajetória de suporte a longo prazo da plataforma de centro-rabeta. Quando um comprador pondera gastar entre US$ 120 mil e US$ 140 mil numa embarcação, pensa naturalmente numa janela de propriedade de 10 anos. Um fornecedor de propulsão que sinaliza uma transição tecnológica que se afasta do seu sistema de transmissão específico é um motivo válido para hesitar. Há 6 meses, a principal preocupação em relação à Volvo centrava-se no preço das peças. Hoje, a conversa mudou para o rumo das peças e a viabilidade a longo prazo. Esta mudança de componentes caros, mas disponíveis, para um suporte do fabricante potencialmente cada vez menor, acrescentou uma pesada camada de resistência por parte dos compradores. Isto torna cada conversa de vendas do HD8 significativamente mais difícil do que a anterior, à medida que a proposta de valor a longo prazo continua a enfraquecer aos olhos dos consumidores experientes. Top 2 Bayliner Vive R6 Bowrider. Há 6 meses, o Bayliner VR6 encontrava-se nos estandes dos concessionários com preços a variar entre os US$ 48 mil e os US$ 55 mil, apoiado por modestos incentivos dos concessionários de US$ 2 mil a US$ 3 mil. Hoje, esses incentivos duplicaram para valores entre US$ 4 mil e US$ 6 mil, mas os barcos continuam sem saída. O problema acelerou porque o comprador-alvo da Bayliner, o proprietário de um barco pela primeira vez, que recorre a financiamento com um orçamento apertado, está a ser cada vez mais pressionado a cada trimestre. As taxas de juros situadas nos 8,24% empurraram a prestação mensal de um barco de US$ 50 mil para lá, da marca dos $550 num prazo de 12 anos. Em simultâneo, a inflação apertou os orçamentos discricionários de forma generalizada. Com o índice de confiança do consumidor nos 85,7, o comprador que estava apenas hesitante há 6 meses está agora a afastar-se ativamente do negócio. O VR6 está preso numa armadilha que se agrava, onde o concessionário precisa de cortar o preço para criar qualquer tipo de movimento. Mas cada corte no preço reduz a margem de lucro a zero. Isto significa que o concessionário não tem qualquer incentivo financeiro para realmente promover o produto. Um barco que não gera lucro para o concessionário é um barco que ninguém no espaço de vendas está motivado a vender, fazendo com que o VR6 se torne essencialmente invisível no seu próprio stand. Top 3 Sea Ray Apex 210. A linha de barcos de proa aberta com motor de centro-rabeta da Sea Ray tem vindo a perder terreno há vários anos, mas a deterioração acelerou drasticamente em 2025, à medida que a mudança dos motores de centro-rabeta para os motores fora de borda atingiu um ponto de viragem crítico. As vendas de motores de centro-rabeta colapsaram 20,1% em termos homólogos. Pela primeira vez, os barcos com motor fora de borda representam agora uma cota tão dominante das novas vendas que os barcos de proa aberta com motor de centro-rabeta, como o SPX210, estão a ser fisicamente empurrados para as traseiras dos concessionários multimarca.
O SPX 210 tem normalmente um preço de tabela entre $55 mil e $65 mil, e encontra-se em stands onde a equipa de vendas direciona ativamente os potenciais compradores para alternativas com motor fora de borda. Isto acontece porque os barcos com motor fora de borda geram menos reclamações de garantia, menos complicações de assistência e pontuações globais de satisfação do cliente mais elevadas. Embora o nome Sea Ray ainda atraia uma quantidade significativa de visitantes espontâneos, a taxa de conversão nestes modelos específicos de centro-rabeta tem caído trimestre após trimestre. Os compradores fazem cada vez mais as contas à manutenção e percebem os custos a longo prazo. O inventário que gera tráfego, mas não se converte em vendas reais. É o pior tipo de inventário que um concessionário pode ter, pois ocupa espaço de destaque na exposição enquanto produz zero receitas para o negócio. Top 4. Glastron GTD 225 Deckboat. A situação da Glastron agravou-se significativamente porque a deterioração financeira da sua empresa-mãe tornou-se de conhecimento público. O grupo Beneteau apresentou receitas para o ano completo de 2025 com uma queda de 17% a taxas de câmbio constantes, com um prejuízo operacional negativo de 21,6 milhões de euros. Quando uma empresa-mãe está a perder dinheiro, as marcas subsidiárias na base do portfólio são sempre as primeiras a sentir o impacto. Os concessionários que comercializam a Glastron relatam que o apoio do fabricante contraiu drasticamente. Isto inclui uma redução nos fundos de publicidade partilhada, materiais promocionais e programas de incentivo aos concessionários. A Beneteau está a reafetar os seus recursos limitados para marcas de maior margem, como a Prestige, e para as suas linhas de veleiros. Um concessionário Glastron, no início de 2025, tinha pelo menos um modesto apoio do fabricante com o qual contar. No entanto, um concessionário Glastron em 2026 está essencialmente por sua conta, a tentar comercializar uma marca sem reconhecimento nacional, utilizando zero assistência do fabricante. Cada trimestre que passa sem o apoio da empresa-mãe empurra o inventário da Glastron ainda mais para o território do invendável. O concessionário simplesmente não tem capacidade financeira para comercializar uma marca que o fabricante abandonou funcionalmente, levando a uma estagnação completa das vendas de modelos como o GTD 225. Top 5. Harris Solstice 230 Pintoon. As vendas de barcos pontão caíram 10,9% numa base móvel de 12 meses. Mas depois esse valor atingiu uns impressionantes 19,5% na janela de abril de 2025. Isto representa quase a duplicação da taxa de declínio num único ano. O Harris Solstice situa-se na faixa de preços intermédia de $55 mil a $72 mil, que é exatamente onde a deterioração do mercado tem sido mais severa. Os produtos de gama média são consistentemente espremidos por ambos os lados durante uma recessão econômica. Há 6 meses, o Solstice competia contra um Bennington usado a $45 mil e um Sun Tracker novo a $35 mil. Hoje, o preço desse Bennington usado caiu para $40 mil, enquanto o Sun Tracker conta com $3 mil em incentivos do concessionário. Isto deixa o Harris preso num nível de preço que é demasiado alto para o comprador, preocupado com o orçamento, e oferece muito pouco prestígio para o comprador preocupado com a marca. Esta armadilha da gama média está a apertar a cada trimestre, porque tanto o segmento econômico como o premium estão a cortar agressivamente os preços para gerar as suas próprias vendas. Cada corte comprime o espaço onde o Harris tenta existir. Um barco pontão de gama média num mercado em declínio de 20% é a pior posição possível em que se pode estar. Dentro do pior segmento possível da indústria, Top 6, Scarab 255 ID Jetboat. O segmento de barcos a jato caiu 14,4% até junho de 2025 e atingiu um declínio de 19,9% na janela de medição de abril. Essa aceleração de 14% para quase 20% em menos de um ano conta toda a história da luta deste modelo. O Scarab 255 já era difícil de vender quando o segmento estava a cair 14%. Mas aos 20%, a conversa de vendas mudou fundamentalmente. Há 6 meses,
Um concessionário podia promover o Scarab como uma alternativa divertida e diferenciada aos barcos tradicionais. Hoje, os compradores chegam já tendo pesquisado o declínio do segmento online. Sabem que os barcos a jato estão a perder popularidade. Sabem que a assistência da Rotax é cada vez mais difícil de encontrar e sabem que a trajetória de revenda aponta diretamente para baixo. O comprador informado que tenha feito sequer 30 minutos de pesquisa antes de entrar no stand é quase impossível de converter num barco a jato, porque todos os dados confirmam as suas suspeitas. Este declínio acelerado está a ser amplificado pelo ciclo de informação. Quanto piores ficam os dados, mais os criadores de conteúdo cobrem o colapso, o que leva a que mais compradores vejam os avisos antes mesmo de visitarem um concessionário. Isto cria um ciclo de feedback que torna cada Scarab 255 progressivamente mais difícil de vender a cada mês que passa. Top 7. Yamaha AR250. As vendas de barcos a jato da Yamaha estão a cair à mesma taxa de 19,9% que as da Scarab. Mas a situação da Yamaha está a piorar por um motivo adicional. Os pacotes de incentivos estão a aumentar mais rapidamente do que a queda dos preços. Os concessionários Yamaha ofereciam entre $5.000 e $7.000 em incentivos do fabricante nos modelos de 2025 a 6 meses. Esses incentivos subiram agora para valores entre $8.000 e $10.000 no inventário restante de 2025. Além disso, os modelos de 2026 já estão a ser lançados com $3.000 a $5.000 em incentivos de lançamento que teriam sido impensáveis há apenas 2 anos. Quando um fabricante está a subsidiar descontos de $10.000 num barco de $70.000, o preço efetivo de transação caiu 14% antes mesmo de o concessionário começar a negociar. Este subsídio é essencialmente uma admissão pública de que o PVP já não reflete o que o mercado está realmente disposto a pagar. A cada trimestre que os incentivos aumentam. Isso diz ao vendedor de usados que o seu barco vale menos do que valia há 90 dias. Esta espiral descendente é agora autorreforçada. Incentivos mais elevados em barcos novos suprimem os valores dos usados. E os valores suprimidos dos usados deixam os compradores hesitantes em comprar novo porque conseguem ver a depreciação a acontecer em tempo real. Esta hesitação força incentivos ainda mais elevados. E o ciclo continua a acelerar. O traço comum em cada uma destas entradas é a aceleração. Estes modelos não estão apenas em declínio, estão a cair mais rapidamente do que antes. Quer seja a rejeição dos motores de centro-rabeta, o colapso do segmento de barcos a jato ou a duplicação das taxas de declínio nos barcos pontão. O mercado ainda está à procura de um fundo. Os incentivos estão a aumentar. O inventário de usados está a acumular em vez de escoar. E a pressão sobre os concessionários está a atingir um ponto de ruptura. Se atualmente possui um destes modelos, o seu valor hoje é provavelmente superior ao que será daqui a 6 meses. Se está à procura de comprar, os negócios estão a ficar melhores a cada trimestre. À medida que os concessionários ficam mais desesperados para sair das suas posições. Se esta análise da mudança de marés na indústria naval alterou a forma como vê o mercado atual, por favor, subscreva e deixe o seu gosto no canal. Estamos a descobrir as realidades econômicas e a história que alguns prefeririam manter ocultas. Mantenha-se informado e navegue pelo futuro com sabedoria. A próxima análise profunda aos segredos do mercado será revelada em breve.